Você sabe exatamente como agradar todo mundo, mas se eu te perguntar o que você realmente quer, você trava, você não sabe responder. Você vive pisando em ovos, tentando não incomodar, tentando manter tudo e todos em plena paz. Mas essa paz que você mantém fora custa o seu caos interno. E tudo isso por um medo que ninguém vê. É o medo de ser julgada, é o medo de não agradar e o medo de ser rejeitada. Mas hoje a gente vai virar essa chave porque viver com medo do julgamento é morrer aos poucos. Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Day Soares e sou terapeuta e especialista no desenvolvimento emocional de mulheres. E se você está buscando um canal que traga conteúdos e ferramentas de autoconhecimento que fale sobre relacionamentos e espiritualidade, você chegou no canal certo. Então, ativa as notificações porque semanalmente tem vídeos novos para você. Hoje a gente vai falar justamente desse medo que paralisa, que é esse medo de ser julgada, rejeitada, de ser vista como uma mulher errada ou até mesmo como uma mulher ruim. E é claro que você não nasceu com isso, te ensinaram a ter medo, mas eu estou aqui para te ajudar e hoje você vai se libertar disso. E é claro que tudo começa em entender por que a gente aprendeu a agradar mais os outros do que a se ouvir. Sabe esse medo de ser julgada? Essa sensação de que você precisa acertar o tempo todo para ser aceita? Ele não apareceu do nada. Ele foi implantado em você lá atrás, na infância. Quando somos criança, o nosso maior desejo não é um brinquedo novo, é ser amada, é sentir que pertencemos àquela família, àquela comunidade, àquele lugar. Mas, na maioria das vezes, o amor que a gente recebe, ele vem condicionado ao nosso desempenho. Quando a gente tira a nota boa, a gente recebe carinho. Quando a gente obedece, a gente ganha atenção. Mas, se a gente erra, se a gente falha, e se chora demais, vem crítica, vem bronca, vem a rejeição. A criança, ela ainda está em formação. E tudo isso que acontece com ela interpreta como uma punição emocional. Ela não entende que os adultos estão distraídos, cansados ou sobrecarregados. Ela só sente. E a primeira coisa que vem na mente dela é: se eu erro, eu perco o amor, eu perco a atenção. E é justamente nesse momento que ela começa a se calar. Ela cala suas vontades, os seus sentimentos e se adapta a qualquer situação para garantir a aprovação. E ela aprende que agradar é a única forma de sobreviver emocionalmente. E sim, mesmo depois que ela cresce e vira adulta, essa criança ainda vive dentro dela. E ela vive tentando agradar, tentando ser perfeita para não ser abandonada, mesmo depois de adulta. Só que agora esse preço é altíssimo. Você nem sabe mais quem você é. Você vive para os outros e se sente invisível para você mesma. Porque o que começa como proteção, com o tempo vira prisão emocional. Agradar é um gesto bonito, né? É um gesto de bondade, de empatia, de ser gente boa, mas existe um limite. Se você ultrapassa esse limite, eu preciso te contar uma verdade que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. Agradar demais é um vício emocional disfarçado, eu vou repetir para você, tá? Disfarçado de bondade. E não, eu não estou falando que você é uma pessoa ruim. Eu estou falando que você tem um vício emocional que se transforma em desequilíbrio emocional, em autossabotagem, em baixa autoestima e diversos problemas nos seus relacionamentos. Sabe por quê? Quando você agrada demais os outros, quando você cuida demais dos outros, quem é que está cuidando da sua vida? Quem é que está cuidando de você? Quem está resolvendo os seus problemas? Ninguém, né? Então, olhar para os outros, agradar os outros, viver para os outros, é uma forma de não cuidar da sua vida. É uma forma de você não resolver os seus problemas. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem você é. Porque durante esse tempo você se desconectou de quem realmente você é, da sua verdadeira essência. Justamente para caber nos moldes dos outros, na vida dos outros. Você vira uma esponja emocional, você se molda no ambiente das pessoas, você camufla as suas opiniões, os seus desejos, as suas necessidades. E detalhe,
Nesse contexto todo, nesse desequilíbrio emocional todo, até o seu tom de voz muda. Presta atenção. E por dentro você se sente vazia, frustrada e detalhe, começa a crescer sutilmente uma raiva que é bem contida. Porque você está sempre colocando os outros acima de você mesma. E de forma consciente, não é nem inconsciente, você sabe que isso não é o certo. E todo esse comportamento tem um preço muito alto, a sua autoestima, a sua autoconfiança e a sua identidade. Tudo isso vai se perdendo em um mar de máscaras e silêncio. Porque você está sempre tentando ser suficiente para os outros e insuficiente para você mesma. E a pior parte é que você nem percebe que tudo isso está acabando com a sua alma. O medo do julgamento não é só um sentimento chato que aparece assim do nada. Não. Ele é praticamente uma energia densa que acaba com a sua vitalidade emocional e que te faz permanecer num ciclo interminável de insegurança. Quando você vive com medo do que os outros vão pensar de você, você adoece, porque você cala as suas reais necessidades e você provavelmente perdeu infinitas oportunidades que poderiam ter transformado a sua vida. E esse medo do julgamento alheio cria um muro enorme entre você e a vida dos seus sonhos. Aquela vida cheia de liberdade, cheia de autenticidade e sucesso. E o pior de tudo é que tudo isso se transforma numa prisão, porque você sempre se sente sozinha. Por mais que você esteja numa multidão com milhares de pessoas, o seu maior medo, a sua maior preocupação é que você estará sendo julgada. A energia que você gasta tentando agradar todo mundo e tentando fugir do julgamento alheio é a mesma que poderia estar sendo usada para construir a sua melhor versão, a vida que você realmente quer. Mas é claro que existe uma forma de quebrar esse ciclo e, como eu sempre falo em todos os vídeos e diariamente no meu Instagram, toda e qualquer transformação começa dentro de você. A liberdade emocional começa com a consciência. Você precisa reconhecer esse medo do julgamento alheio como um sapato velho que não te serve mais. Vamos começar com um passo a passo aqui de transformação. Primeira coisa que você precisa saber é reconhecer quais são os seus gatilhos, quais são as situações, pessoas e pensamentos que te fazem ter ansiedade, que te fazem repetir todo o comportamento que você sabe que não deveria. O segundo passo é questionar as suas regras internas. O último vídeo do canal aqui fala justamente sobre essas regras internas. E se você ainda não assistiu, assim que acabar esse vídeo, corre lá e assiste, porque você precisa saber e entender o que são essas regras internas. Então vamos lá. Toda vez que vier um pensamento autocrítico ou negativo, você vai se questionar se esse é um pensamento seu, consciente, ou se é um eco do passado, te fazendo questionar as tuas escolhas. Então, presta bastante atenção de forma consciente. O terceiro passo é um dos mais desafiadores, apesar de ser simples, que é justamente praticar o autocuidado emocional. As pessoas têm muita, mas muita dificuldade em se ouvir, em validar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e se perdoar. Essa é, hoje em dia, uma das maiores dificuldades, porque as pessoas estão sempre tentando colocar qualquer pessoa, qualquer situação acima das suas reais necessidades e da sua saúde emocional. Então elas estão a todo custo correndo, se escondendo para não saber, para não validar os próprios sentimentos. Porque se você sabe que tem uma questão emocional para ser tratada, para ser curada, é sinal que você precisa agir, se movimentar. E é justamente isso que as pessoas não querem. É claro que isso não acontece com 100% das pessoas, mas é a minoria que realmente se cuida e que cuida das suas emoções e que está disposta a mudar tudo isso e agir. Mudar é um processo, não é uma corrida, mas é uma caminhada. Não tem linha de chegada, mas você consegue mensurar os quilômetros percorridos, que é justamente os ciclos que você consegue superar. Então, tenha muita resiliência e tenha muita força de vontade para transformar a sua vida. O medo do julgamento pode até ter moldado a sua vida, as suas escolhas, mas ele não manda mais em você. Comece a partir de hoje a reconstruir a sua vida, a fazer escolhas conscientes,
com coragem e com muito amor próprio. Não espere a permissão do outro para ser quem realmente você é. Não permita que a opinião do outro defina o seu valor. Tudo que você faz hoje, tudo que você escolhe hoje, vai ser os teus resultados de amanhã. Então, escolha mudar de vida, escolha ser dona da sua própria vida, escolha se amar. Você merece ter liberdade emocional, você merece ter paz. Então, a partir de hoje, escolha transformar a sua vida, escolha sair dessa prisão que é o julgamento alheio. De qualquer forma, como muitos dizem por aí, de qualquer forma a gente vai ser julgada, independente do que a gente faça, independente do que a gente escolha. Escolha o que é melhor para você. Siga o seu coração, construa a vida que você realmente deseja. E um detalhe, o julgamento que as pessoas fazem nunca é de fato sobre a gente, e sim sobre tudo aquilo que elas vivem, tudo aquilo que elas acreditam e acham sobre elas mesmas. Então, fique bem tranquila e foque na sua vida, na reconstrução da sua vida e nos seus resultados, que você ganha muito mais. E para te ajudar nessa jornada, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu e-book Insegurança. Tudo o que você precisa aprender para ser uma mulher confiante, segura e feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.